O verdadeiro apóstolo age usando dois instrumentos que todos os apóstolos usaram: a oração e a penitência. Beato Maria Eugênio do Menino Jesus, hoje celebrado na Santa Igreja. Sou Pedro Marques, da PMC Católica, e já aproveito e te convido para se inscrever no nosso canal, PMC Católica. Toque no sino das notificações e acompanhe nossas publicações. Em breve teremos uma novidade, que é um espaço para testemunho de conversão, aqui no nosso canal. Não perca. Aproveito também para divulgar o nosso livro de oração da PMC Católica, Oração Prática de Amor a Jesus Cristo. São em torno de 200 orações, todas selecionadas, todas aprovadas pela igreja. Um livro feito com muito carinho. Nós passamos em torno de 3 anos construindo, né? Já temos uma versão anterior que já ajudou muitas pessoas a crescer na vida espiritual. E lançamos esse novo livro. Agora você pode adquirir a versão digital através da plataforma Hotmart. Vou deixar o link aqui no vídeo. Ou aqui na série da PMC Católica você pode conseguir a versão impressa. Não perca essa oportunidade e tenha um grande apoio, uma grande ajuda no seu crescimento espiritual e na sua vida de oração. Hoje, 4 de fevereiro de 2026, meditemos o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Seus irmãos não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo Paráclito, venha sobre nós, ilumina nossa mente, para que possamos entender esta palavra, para que possamos também ter o discernimento para vivê-la durante o dia de hoje. Amado irmão, amada irmã, neste evangelho nós tiramos alguns preciosos ensinamentos. Um deles é que depende muito de nós para o reconhecimento verdadeiro de Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Vamos fazer essa breve reflexão, trazendo alguns elementos que vai nos ajudar a nos colocar na situação em que aquelas pessoas estavam, mas na nossa vida real de hoje, 2026, como nós devemos reconhecer Jesus e tê-lo como o nosso Senhor, Rei e Salvador. Primeiramente, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. É um fato, é um acontecimento, é histórico. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, ou seja, Jesus não veio no sábado e começou logo a ensinar. Jesus veio, ele estava ali convivendo com os seus, ele estava ali na sua terra, e ele estava no local onde ele se formou, onde ele se criou, entre os seus. Quando chegou o sábado, Jesus foi ensinar. E ele falou com tanta eloquência, com tanta sabedoria, que criou um espanto, uma admiração. Eu poderia até dizer aqui uma inveja, né, para muitos. E aí os questionamentos surgiram. Como conseguiu tanta sabedoria?
E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos. Este homem, aí vão elencar, né, os seus familiares. E aqui é um friso, não são parentes de sangue, mesmo dizendo que são irmãos. Já falamos disso em outras ocasiões, não vai ser a ocasião agora de estar novamente repetindo. Mas não são parentes de sangue. Jesus, verdadeiro filho de Maria e filho adotivo de José, de São José. Os demais são parentes. Olha só, Jesus, né? Ele se apresenta, ele ensina, ele dá aquele clique, dá a entender que pelas suas ações, pelos seus ensinamentos, ele é o Messias, o ungido, o enviado para a salvação do mundo. Os seus, porém, de certa forma cegos, com pouca fé, fizeram resistência, tiveram dificuldades para reconhecê-lo, para vê-lo realmente como Jesus é. Mas por que isso acontece? Acontece porque dentro de nós está a grande diferença entre nós e o próprio Deus. Porque todos os ensinamentos que Jesus recebeu, Jesus não chegou ali a primeira vez e entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus, ele frequentava. Jesus com a sua família, a própria Sagrada Escritura relata muitos momentos em que Jesus foi ao templo. Jesus pegou o Evangelho e lá ele anunciou o plano de salvação que ele ia cumprir, que veio para curar, que veio para libertar, para falar do ano da graça do Senhor. Né? Lucas capítulo 4, Isaías capítulo 61 e muitas outras passagens. Agora mesmo recente, essa semana já, nós vimos a apresentação do menino Jesus. Então, a família de sagrada, ela ia ao templo para cumprir os preceitos, para cumprir a lei da época. Então, eles já eram frequentantes do templo. E nesta ocasião, Jesus faz esse ensinamento e causa aquele espanto tremendo, né, entre as pessoas. Mas a mudança interior, com muitos ensinamentos que a gente vai tendo, hoje mesmo, né, aqui entre nós, no nosso tempo, a gente tem muito mais facilidade de estar tendo muitos ensinamentos diferentes e com possibilidade de ser constante, com o avanço da internet, missas transmitidas, lives, né? E também hoje é muito mais fácil a gente ter acesso a evento da igreja, né? Santa Missa, na minha paróquia mesmo, como são 4 padres, então nós temos 2 missas por dia. No domingo são 3 missas, só na igreja matriz. Então é muito mais fácil. E todos esses ensinamentos que a gente vai tendo, as palestras, os retiros, as pregações, vão ficando dentro de nós. Mas dependendo do nosso interior, vai vir a resposta. O interior de Jesus, santo, puro, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, a reação é uma. Mas nós, depende de cada pessoa, a nossa reação é outra. Porque esse ensinamento que a gente vai, né, absorvendo com o tempo, com tudo que a gente vai vivenciando, para algumas pessoas não fica nada. Pelo menos ali, né, naquele momento ou nos dias posteriores, entrou no ouvido, saiu no outro, como assim é falado muito. Já outros que estão em um degrau maior, né, que estão buscando a verdade, estão tendo uma vida de oração mais frequente, é muito mais fácil fazer esse reconhecimento de Jesus. E aqui fica um alerta para nós. Nós precisamos colocar Jesus como verdadeiro Senhor da nossa vida. Nós precisamos acreditar completamente no que a igreja ensina. Nós não podemos ser católicos pela metade. Eu concordo com esse tema, mas não concordo com esse outro. A igreja é muito rígida naquilo, mas a igreja está ensinando ainda coisa atrasada da Idade Média, como a gente escuta muito. Nós, cristãos católicos, precisamos acompanhar a igreja em tudo e crer em tudo, uma fé completa e perfeita.
Meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos ser cristãos não só fervorosos, mas cristãos fiéis, honestos e sinceros com a nossa fé, com a nossa doutrina e com o próprio Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. Uma vez que a gente nega o ensinamento da própria igreja, é negar o ensinamento do próprio Cristo, que é a cabeça desta igreja, foi quem inspirou a igreja, quem fundou a igreja, quem escolheu seu sucessor, né, o primeiro Papa, e assim os demais, porque é inspiração de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos para reconhecer-te, Jesus, que apesar de tudo, apesar dele ver a falta de fé daquele povo, hoje ele vê também a nossa falta de fé. E são muitos que não têm fé. Nós estamos nesse caminho, buscando a santidade, buscando aumentar a nossa fé. Por isso que é importante ter uma vida de oração. Porque da parte de Jesus, ele não para. Mesmo que ele encontre essas dificuldades, essas resistências, Jesus continua ensinando, continua pregando, como diz o Evangelho. E a Jesus admirou-se da falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Então Jesus não para. Infelizmente, quando ele encontra pessoas com falta de fé, acontece como aconteceu no Evangelho. Ali ele não pôde fazer milagre algum. E o que nós queremos é que Jesus esteja conosco, que nós o reconhecemos como nosso Rei, Senhor e Salvador, e que ele realize muitas graças e muitas bênçãos em nossa vida. Por isso, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que derrame os seus dons sobre nós, e nós reconheçamos Jesus que quer nos ensinar. Jesus que vem inspirar a nossa vida, as nossas ações. Querido e amado Deus, pelo Teu Espírito Santo, nós te pedimos, dai-nos sabedoria, mansidão, discernimento, que pelos Teus santos dons nós possamos ser e fazer tudo para Deus. Seja na nossa vida íntima, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida familiar, nas nossas relações com o nosso próximo, com a nossa família. Espírito Santo Paráclito, ajudai as nossas empresas, ajudai na nossa relação com os nossos colaboradores, ajudai na nossa relação com as pessoas com quem vamos encontrar nesse dia de hoje. E assim nós possamos reconhecer também Cristo no outro e possamos ser esse instrumento de Deus para iluminar a vida dos outros. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, amado Jesus, e concede-nos a tua bênção e a tua graça. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.